Capítulo 1. No último verão no gasômetro. Porto Alegre ardia sob o típico vento norte de fevereiro. No cais do gasômetro, 5 silhuetas se recortavam contra o pôr do sol do Guaíba. Eles eram inquebráveis, em Rafa, o líder de sorriso fácil e cabelo loiro de surfista. Bento, o nerd musculoso que equilibrava halteres e livros de exatas. Tomás, o futuro advogado de discurso afiado e abdômen trincado. E Lucas, o artista sensível que pintava murais com a mesma precisão que esculpia o corpo na academia da Assis Brasil. E havia Miguel. Miguel era o coração do grupo. Não o mais forte, mas o mais doce. Aos 15 anos, ele tinha o físico esguio de quem jogava futebol no Parque Marinha e corria na Redenção. Foi naquele verão que o mundo desabou. Um sopro no coração, disseram. Uma cirurgia e, depois dela, uma bateria de corticoides que o mantiveram vivo, mas que reescreveram seu corpo. O inchaço veio como uma enchente do dilúvio, e implacável e silencioso. Enquanto os amigos voltavam às aulas com músculos definidos e novas namoradas, Miguel voltava com olheiras e um rosto de lua cheia que não conseguia mais reconhecer no espelho do banheiro do Colégio Anchieta. No início, os amigos foram leões. Bento adaptava os treinos na academia para ele. Rafa o arrastava para o beira-rio mesmo ele ficando ofegante nas escadas. Mas a compaixão, para Miguel, doía mais que a rejeição. Ele via a forma como as meninas olhavam para os amigos e depois desviavam o olhar ao notá-lo. Ele se tornou o amigo do Rafa, o que era magro e ficou doente. Uma invisibilidade dolorosa que o cobria como a garoa fina de inverno porto-alegrense. Na formatura do 3º ano, Miguel vestiu a beca, mas não entrou no salão de atos da UFRGS. Ele ficou na Praça da Alfândega, ouvindo a música abafada do lado de fora, vendo os 4 entrarem de mãos dadas com as suas respectivas paqueras. Quando Rafa ligou, aos berros, perguntando onde ele estava, Miguel atendeu com a voz embargada, gripado. Vão vocês. Aquela foi a primeira vez que ele mentiu. E seria a primeira vez que ele ergueria um muro invisível entre ele e o resto do mundo. Capítulo 2. Em convites recusados e pontes queimadas. Os anos seguintes foram uma sucessão de não dados por Miguel. Enquanto o quarteto seguia a vida na Zona Sul, no Bonfim e no Moinhos de Vento, Miguel se refugiou em um apartamento apertado no Partenon. Rafa se casou na Igreja das Dores. Foi uma cerimônia linda, com direito a fotos na escadaria da Borges de Medeiros. Havia um lugar marcado para Miguel, e estava vazio. Bento se casou em uma vinícola na Serra, e mandou um carro buscar Miguel. O carro voltou vazio. Tomás abriu seu escritório na Carlos Gomes e convidou Miguel para ser seu braço direito em um setor administrativo, sem precisar lidar com o público. Miguel recusou o emprego e a amizade junto. A cada rejeição, a tristeza no grupo aumentava. Eles não entendiam. Ele não cabe mais naquela mesa de bar, desabafou Lucas certa vez, depois de levar um bolo no agridoce da CB. Não é o corpo dele que não cabe. Lucas, corrigiu Bento, com a voz embargada. É a cabeça dele que acha que não cabe mais na gente. E Miguel estava convencido disso. Ele evitava os bares da Cidade Baixa e os cafés da Padre Chagas como quem evita uma zona de guerra. Vê-los sarados, bem-sucedidos, com filhos lindos nos colos enquanto ele mal conseguia subir a lomba da Duque de Caxias sem se sentir um fardo. Era uma tortura auto-infligida. Ele se convenceu de que era um estorvo, um lembrete ambulante de uma fase ruim que ninguém merecia carregar. Certa noite chuvosa de julho, quando Porto Alegre cheirava a lenha queimada e saudade, ele deletou o número dos 4 do celular, não por raiva, mas por vergonha. Vergonha de ter se tornado um parêntese na história brilhante daqueles homens que ele tanto amava. Ele se trancou no silêncio, acreditando estar fazendo um favor a eles. Do outro lado, 4 corações seguiam partidos, olhando para a cadeira vazia no fim da mesa, que se tornará um monumento à ausência. Capítulo 3. O baú da redenção. 20 anos se passaram. O cabelo de Rafa já tinha fios grisalhos e Bento precisava de óculos para ler as bulas de remédio. Numa tarde de domingo, Lucas resolveu fazer uma limpeza no velho quarto na casa da mãe, no bairro Petrópolis. Foi quando encontrou uma caixa de sapatos empoeirada, esquecida em cima do guarda-roupa. Dentro, havia fotos reveladas naquelas máquinas automáticas do Shopping Total. Eram eles. Os 5. Na primeira foto, estavam sujos de barro após um banho de rio na lomba do Sabiá.
Na segunda, suados e felizes depois de subir o Morro Santana para ver a cidade do alto. E na terceira, Miguel ria. Uma risada escancarada, genuína. De quem não tinha medo de nada. Lucas sentiu o peito doer como se tivesse levado um soco. Naquela noite, ele mandou a foto no grupo de WhatsApp que já não tinha Miguel há décadas. A resposta foi imediata. Rafa, eu sonhei com ele essa semana. Sonhei que a gente tava comendo pastel no mercado público. Tomás, chega de respeitar o silêncio dele. O silêncio dele tá matando ele. E a gente também. Bento, vamos buscá-lo. Mesmo que ele nos bata com a porta na cara. Eles descobriram que Miguel ainda morava no Parthenon. Agora trabalhando remotamente como revisor de textos. Uma vida construída para não precisar ser visto. Eles não avisaram que iam. No sábado seguinte, os 4 atravessaram a cidade com o coração na mão. Ao chegarem ao prédio simples de fachada descascada, Bento digitou o interfone. Quem é? A voz de Miguel saiu abafada. Rafa tomou a frente. É a tua história, Miguel. Abre a porta. A gente não veio aqui para te olhar. A gente veio aqui para te ver. O silêncio no interfone durou quase 1 minuto. Lá dentro, Miguel estava paralisado. De joelhos trêmulos diante do aparelho. Ele pesava mais de 140 quilos. Seu corpo doía, sua alma estava em frangalhos. Mas a voz de Rafa carregava a mesma verdade do gasômetro. A porta tremeu, não pelo interfone, mas pelo choro convulsivo de um homem de 40 anos que finalmente entendeu que o muro que ele construiu era de papelão contra a força de uma amizade verdadeira. Capítulo 4. Na mesa posta no barranco. Ele não abriu a porta naquela noite, mas mandou uma mensagem. A primeira em mais de uma década. Amanhã. No barranco. O barranco era um boteco raiz na orla do Guaíba, ponto de encontro da juventude deles. Muito antes da revitalização. Era um lugar de cadeiras de plástico e chope claro, onde o vento levava as palavras embora. Quando os 4 chegaram no domingo ao entardecer, viram uma mesa ao fundo. E ali, sentado de costas para o pôr do sol, estava Miguel. Ele estava enorme, sim. Mas era ele. O mesmo olhar doce por trás das lentes grossas. Ele não se levantou para abraçá-los. Ficou imóvel, como quem teme que qualquer movimento brusco espante aquele sonho. Foram eles que se abaixaram para abraçá-lo na altura da cadeira. Tá na hora de voltar para casa. Guri, sussurrou Bento, com a voz rouca de choro. Miguel desabou. Ele chorou como uma criança. Ali, em público, sem vergonha. Chorou as festas que perdeu, as noivas que nunca conheceu, os afilhados que nunca segurou no colo. Chorou a culpa de ter abandonado os únicos seres humanos que o amaram exatamente como ele era. E enquanto chorava, Rafa segurava sua mão. Lucas secava seu rosto com um guardanapo vagabundo. Tomás pedia mais uma rodada e Bento repetia como um mantra: a gente nunca foi embora. A cadeira estava sempre lá. A conversa varou a noite. Eles falaram de tudo, do Grêmio, da política, do preço do aluguel na CB. Falaram como se o tempo não tivesse passado. Porque para a amizade, ele realmente não havia passado. Na despedida, no estacionamento de Brita, Rafa falou sério. Semana que vem tem almoço lá em casa. Tu vai ver a gurizada crescida. E não inventa desculpa do teu joelho, que eu te busco de carro na porta. Miguel respirou fundo o cheiro do Guaíba. Eu tô com medo. Medo a gente tem junto, respondeu Lucas. Essa é a regra número 1. A gente achou que tu tinha esquecido ela. Não esqueci, Miguel sorriu, um sorriso tímido e enferrujado. Eu só tinha perdido a senha. Capítulo 5. Na última cadeira. O almoço na casa de Rafa, no bairro Tristeza. Não foi fácil. As escadas foram um desafio. Os olhares curiosos das crianças e das esposas foram como uma sabatina silenciosa. Mas ninguém fez alarde. Ninguém mencionou o peso. Quando a filha mais nova de Tomás, a pequena Helena, subiu no colo de Miguel sem pedir licença e disse: tio, teu colo é bem molinho, que nem nuvem. Todos prenderam a respiração. E Miguel riu. Uma gargalhada genuína. A mesma da foto no Morro Santana. É verdade, ele respondeu, ajeitando a menina no colo. O colo do tio é grande para caber mais amor.
Os 4 amigos se entreolharam e, sem combinar, deixaram as lágrimas escorrerem discretamente sobre o churrasco. A vida não virou um conto de fadas. Miguel não emagreceu magicamente nem curou todas as dores da alma. Ele ainda tinha dias ruins, dias em que o espelho era um inimigo e a cidade parecia grande demais. Mas agora, ele tinha para onde ir. Ele redescobriu que Porto Alegre não era feita só de ruas íngremes, mas de atalhos percorridos de mãos dadas. Meses depois, numa terça-feira qualquer, eles estavam todos no apartamento de Miguel. O espaço era pequeno para 5 marmanjos, mas a bagunça era acolhedora. Eles assistiam a um jogo do Inter pela TV, comendo pizza da Cidade Baixa. Miguel estava na poltrona, rindo de uma piada de Bento. No chão, Rafa, Tomás e Lucas estavam esparramados no tapete. Miguel olhou para aquela cena. O Guaíba brilhava ao longe pela janela do Parthenon. Ele não sentiu tristeza. Sentiu pertencimento. Percebeu que havia passado 20 anos se sentindo um estranho na própria vida, quando na verdade, a vida dele sempre esteve ali e na risada fácil, na mão estendida, na cadeira guardada. Tava com saudade disso, ele murmurou, quase para si mesmo. A gente também, respondeu Rafa, sem tirar os olhos da TV, mas com um sorriso que dizia tudo. E assim, no fim da tarde porto-alegrense, 5 garotos que viraram homens entenderam que a verdadeira forma física que importa não é a do corpo, mas a do espaço que ocupamos no coração dos outros. E aquele espaço, Miguel jamais havia perdido. Ele só precisou de coragem para sentar-se nele outra vez. Fim.